Olá, Guilherme Biscaro, tudo bem? Estaremos falando hoje sobre irrigação para aspersão na cultura do milho verde. Nosso grupo é composto por eu, Matheus Pessante, pelo Rodrigo Bach e pelo Luiz Felipe. Bom, milho verde. Centro de origem é no Golfo do México, a família vem das gramíneas e a cultivar que a gente acabou utilizando é a BRS 3046. O milho ele é classificado como especial e destina-se exclusivamente para o consumo humano e é utilizado principalmente como milho verde, tanto in natura como para processamento pelas indústrias de produtos vegetais em conserva. Falando um pouco sobre as características dessa cultivar que a gente utilizou, ela é um cultivar de milho do tipo híbrido triplo, ele é recomendado para a produção de milho verde e também pode ser utilizado para a produção de grãos e silagem. E é indicado normalmente para a região de centro-oeste, sudeste, que seria mais para a nossa região, que foi escolhida. Ela não tem restrição de altitude para plantio em safra e safrinha, e a resistência a algumas doenças, como a ferrugem comum, a helmintosporiose, mancha foliar, mancha de bipolares e também é moderadamente resistente à cercosporiose. A produtividade média esperada durante nossos cálculos foi de 30 mil a 40 mil espigas por hectare. E o mercado consumidor de milho verde ele tem se tornado cada vez mais exigente com relação ao seu produto. Ou seja, produtos que são na hora do plantio, na hora do semeio, que são por irrigação, normalmente a gente consegue colher produtos de melhores qualidades. Exigências climáticas. Planta-se principalmente em duas épocas, o milho, que seria de fevereiro a março, e agosto e novembro. Mas com irrigação a gente tem um amplo escalonamento para a produção que tem para ser o ano inteiro. Desse modo, planta nos meses de março, agosto, setembro e outubro. Em condições de temperatura e umidade adequada, a planta ela consegue emergir dentro de 4 a 5 dias. Porém, em condições de baixa temperatura e pouca umidade, a germinação ela prolonga mais e pode chegar a 2 semanas ou mais. Tratos culturais. O preparo do solo ele pode ser feito de maneira convencional ou também no sistema de plantio direto. A época adequada de semeadura vai com a região, como a gente tinha dito, por causa das exigências climáticas da cultura, objetivando um maior rendimento agrícola. População de plantas. A safra do milho verde é de 40 mil a 45 mil plantas por hectare e na safrinha, normalmente 45 mil plantas por hectare. Agora, sobre as pragas da cultura do milho verde, elas são as mesmas que atacam o milho comum, o milho convencional. Entretanto, pelo dano que causam diretamente à espiga, a gente tem que ter um cuidado especial com a lagarta do cartucho e a lagarta da espiga, Helicoverpa zea e a Spodoptera fugiperda. Medidas de controles para pragas temos diversas, entre elas manejo cultural, a rotação e sucessão de culturas, a seleção de épocas de semeadura e de espaçamentos, controle biológico, cultivares resistentes e controle químico, que deve ser indicado por um especialista de inseto praga, um agrônomo, alguém que vai visitar a sua área. Uma solução muito utilizada somente no milho verde é o controle biológico, porque produz espigas de melhores qualidades e sem uso de agroquímicos. Um exemplo de ser utilizado é a tricograma, que é levada ao campo e distribuída para controlar as lagartas. Agora, sobre as doenças do milho verde, temos as doenças economicamente mais importantes, que são aquelas que ocorrem no milho até o ponto da colheita, pois elas afetam a qualidade do produto final. As doenças foliares causadas por fungos e bactérias provocam a redução da área foliar e com isso prejudicam a formação de grãos. A ferrugem, que no caso a nossa variedade é resistente, como doenças foliares, ganham destaque no contexto de produção de milho verde. Em virtude da importância econômica de doenças foliares, algumas serão ilustradas como a ferrugem comum, a ferrugem polissora e a ferrugem branca ou tropical. Entrando agora na parte de adubação, a adubação utilizada para o milho verde tem sido a mesma recomendada para o milho para a produção de grãos. O planejamento de adubação, o primeiro passo é a amostragem de solo para ter análise química e correção da acidez, se houver necessidade.
De acordo com o boletim 100 do IAC, temos as seguintes indicações para a correção do solo e adubação de híbridos para a meta de 4 a 6 toneladas por hectare. Já a calagem deve ser feita com base na análise química do solo, aplicando-se calcário antes da safra de verão, para levar a saturação por base a 70% e o magnésio a um mínimo de 5 mmol carga por decímetro cúbico. Em solos com mais de 50 gramas decímetro cúbico de matéria orgânica, basta levar a saturação por base a 50%. O calcário deve ser uniformemente distribuído sobre a superfície do solo aos 2 ou 3 meses antes do plantio e incorporado até a profundidade de 20 centímetros. A adubação de plantio deve-se aplicar de 20 a 30 kg por hectare de nitrogênio. Com base nos teores muito baixo, médio e alto de fósforo e potássio, recomendam-se respectivamente 80, 60, 40 e 30 kg por hectare de P2O5 e 50, 50, 40 e 20 kg por hectare de K2O. Para cultivares do tipo variedade, deve-se escolher uma formulação que atenda uma aplicação de 20 kg por hectare de enxofre ou uso de sulfato de amônio em cobertura. Em solos deficientes em zinco e boro, recomendam-se 2 a 4 kg por hectare de zinco e 0,5 a 1 kg por hectare de boro. A adubação de cobertura para os solos de alta, média e baixa resposta ao nitrogênio, aplicar respectivamente 100, 70 e 40 kg por hectare de nitrogênio. E para solos com teor muito baixo de potássio, aplicar em cobertura 40 kg por hectare de K2O 30 dias após a germinação. Doses iguais ou maiores que 60 kg por hectare de nitrogênio devem ser parceladas em 2 vezes, principalmente em solos arenosos, aplicando-se primeiro no estágio de 2 a 3 folhas, completamente estendidas, e a segunda na fase de 6 a 7 folhas. Sugere-se o uso de sulfato de amônio na primeira aplicação e ureia na segunda cobertura. Bom, entrando agora na parte do nosso projeto mesmo de irrigação, vamos estar falando um pouco sobre as características do milho relacionado à irrigação. Bom, o milho é uma cultura que demanda muita água, ou seja, quando a gente faz um projeto e é destinado à irrigação, com essa irrigação a gente consegue obter uma maior produtividade mais ainda do que um milho que não utiliza-se de irrigação. Porém, ainda mesmo dele demandar muita água, o milho ele é uma das culturas que é muito eficiente no seu uso de água, né? Ou seja, ele produz grande acúmulo de matéria seca por unidade de água absorvida. Durante todo o ciclo de cultura do milho, ele pode chegar a consumir de 350 milímetros a 500 milímetros de água por ciclo. E é claro que depende também da demanda evaporativa, que corresponde em média a um consumo diário de 3 milímetros a 6 milímetros. O estresse hídrico, 2 dias de estresse hídrico na fase de florescimento, ele acaba diminuindo o seu rendimento mais de 20%, e 4 a 8 dias diminui em mais de 50%, ou seja, milho com falta de água não vai fazer com que o milho tenha um bom desenvolvimento, espigas de boa qualidade, grãos de boa qualidade. Alguns tipos de aspersão para a plantação do milho irrigado: aspersão convencional, o autopropelido, pivô central, deslocamento linear. Nós usamos nesse projeto a aspersão convencional, que seria também o mais utilizado para milho. Irrigação por aspersão. Local onde vai se desenvolver o projeto. Nosso projeto vai ser desenvolvido na Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Aí tem a latitude, a longitude, a altitude de 494,72 metros. A cultura que vamos utilizar é o milho verde, ZA+. E a água ela será bombeada de um curso de água próximo à área a ser irrigada, tá? Mostrando algumas outras características do nosso projeto. Cultura, como havia dito, é o milho verde. A profundidade do sistema radicular é mais ou menos 45 centímetros. A altura média da cultura vai de 2,25 metros até mais ou menos 2,5 metros. A quantidade de água requerida durante o ciclo é de 450 milímetros. No slide anterior a gente colocou de 350 mais ou menos até 500. E o ciclo de cultura vai de 90 a 100 dias. O solo utilizado, a densidade dele é de 1,25 gramas por centímetro cúbico. E a velocidade de infiltração básica, que é a nossa VIB, que foi disponibilizada pelo nosso professor, foi de 16 milímetros por hora. E o solo é latossolo roxo.
Agora, relacionado ao clima do local, em Cacilândia, a estação de maior precipitação dura de 6 meses, sendo esses meses de outubro a abril, e com a probabilidade acima de 40% que um determinado dia tenha um dia de chuva. A probabilidade máxima de um dia com precipitação é de 75%, sendo que maior chance de acontecer chuva no dia 16 de janeiro. Já a estação seca dura de 6 meses, de abril a outubro, sendo essa estação que é a escolhida para implantar irrigação. Por quê? Porque é o momento que está seca, vai ter menor produção de milho na região, porque sem irrigação a produção é menor, ou seja, você implantando irrigação você poderia ter um ganho. Por quê? Porque vai ter maior produção e o valor agregado do seu grão será melhor, porque melhor qualidade, melhor grãos, melhor espiga, tudo mais. Agora, o aspersor escolhido foi de acordo com a Bíblia, de 16 milímetros por hora. O aspersor foi um aspersor Agropolo NY30 curto vermelho, sendo a vazão dele de 2,19 metros cúbicos por hora, a altura máxima do jato dele alcançando 3,9 metros, o diâmetro de alcance dele, ou seja, a área que ele vai alcançar é de 27 metros, 27,2 metros, com uma pressão de 30 MCA, ele é o modelo curto vermelho, né? E o espaçamento entre aspersores, a área, né, entre os aspersores é 12 por 12. A tubulação escolhida por nós foi o PVC, com coeficiente Hazen-Williams de 150. Outro principal componente a ser escolhido no projeto é a motobomba. A motobomba ela tem a função de captar a água e suprir todo o sistema, ou seja, sem ela não teria o sistema de irrigação em si. A bomba ela pode ser tanto elétrica ou a diesel, da potência escolhida e necessária do sistema. O conjunto ele tem que ser dimensionado para fornecer a vazão necessária relacionada à altura manométrica. Então, agora entrando na parte dos cálculos, começando com o dimensionamento da linha lateral. A nossa linha lateral tem um comprimento de 132 metros, o material utilizado é o PVC, e o declive do terreno no sentido onde será instalada a linha lateral é de 0,2%. O espaçamento entre os aspersores é de 12 por 12 metros, a pressão do serviço do aspersor é de 30 MCA e a vazão do aspersor é de 2,19 metros cúbicos por hora. E a intensidade de aplicação de água é de 15,21 milímetros por hora. A correção em relação ao declive do terreno obtido foi de 0,264 metros. A perda de carga é obtida utilizando a pressão do serviço do aspersor somado com a correção obtida do declive do terreno, que dá o resultado de 6,264 metros. O número de aspersores é obtido utilizando o comprimento da barra, comprimento do tubo da linha lateral, dividido pelo espaçamento do aspersor, que a gente obteve o total de 11 aspersores por cada linha lateral. O fator de correção foi de 0,3976 e a perda de carga corrigida foi de 15,754 metros. A perda de carga linear foi obtido 0,119 metros por metro e a vazão da linha lateral obtida foi de 0,00669 metros cúbicos por segundo. Utilizando esses resultados, a gente chegou ao cálculo do diâmetro da tubulação da linha lateral, que a gente acabou chegando num diâmetro calculado de 64 milímetros. Arredondando para cima, para se obter o diâmetro comercial, foi utilizado de 75 milímetros. Como o comprimento padrão das barras de PVC é de 6 metros, serão necessários para cada linha lateral 22 barras de 75 milímetros. Passando agora para o dimensionamento da linha de derivação. O comprimento da linha de derivação foi de 36 metros, o material utilizado foi o PVC, a declividade do terreno no sentido em que será instalada é de 1,5% e o número de linhas laterais atendidas será de 4, sendo que serão divididas em duas sub-áreas, sub-área 1 e 2.
A vazão da linha de derivação é obtida através da soma da vazão das 4 linhas laterais. Ou seja, a gente obteve aí a vazão de 0,02672 metros cúbicos por segundo. A correção na declividade do terreno foi de 0,54 metros. A perda de carga a gente teve aí 5,04 metros. E a perda de carga linear foi de 0,14 metros por metro. Utilizando esses resultados para calcular o diâmetro, a gente chegou no diâmetro de 91 milímetros calculado. Arredondando para cima, para utilizar o diâmetro comercial, a gente chegou nos 100 milímetros, ou seja, 4 polegadas. Com o comprimento, será necessário 6 barras de 100 milímetros para cada sub-área. Entrando agora no dimensionamento da linha principal e de sucção, para a linha principal, a velocidade de escoamento adotada foi de 1,5 metros por segundo. Utilizando este valor para calcular o diâmetro, a gente chegou no diâmetro de 150 milímetros, que é igual a 6 polegadas. A linha principal ela tem um comprimento de 96 metros, será utilizado 16 barras de 150 milímetros. E para a linha de sucção é adotado um diâmetro acima da linha principal. Então, o diâmetro utilizado na linha de sucção foi de 175 milímetros, igual a 7 polegadas, e com um comprimento de 3,5 metros. Bom, entrando agora no dimensionamento do conjunto motobomba, depois de ter feito todos aqueles cálculos, a gente tem que calcular agora a altura manométrica para a gente poder saber o rendimento da bomba, o rendimento do motor e assim a potência da motobomba. Bom, entrando agora também no conjunto motobomba, a pressão no início da linha lateral, que é o PIN, a gente acabou encontrando 36,56 MCA. A perda de carga na linha de derivação, a gente encontrou 5,04 metros. A diferença de nível ao longo da linha de derivação foi obtido o valor de 0,54 metros. A perda de carga na linha principal foi 1,20 metros. A diferença de nível ao longo da linha principal, que é o DNP, encontramos o resultado de 1,44 metros. A perda de carga na linha de sucção de 0,020 metros, né? A diferença de nível ao longo da linha de sucção, que é o DNS, a gente encontrou de 1,5 metros. E as perdas localizadas, que é o HFL, a gente foi encontrado através dos equipamentos que a gente acabou utilizando para a gente saber o valorzinho de K. Deu 8,3 vezes 1,5 metros ao quadrado, vezes 0,05102, e a gente acabou encontrando o valor de 0,9527 MCA. Fazendo o cálculo da altura manométrica somando esses valores, a gente acabou encontrando de 47,25 metros. Para calcular a potência da motobomba, a gente tem que saber a vazão. A vazão de 0,048 metros cúbicos por segundo, a gente transformando para litros por segundo, acabamos encontrando o valor de 27. O rendimento da bomba foi de 75%, que a gente utilizou, o rendimento do motor de 90%, e a potência da motobomba, através desses cálculos, a gente acabou encontrando de 25,20 cavalos. Porém, para a gente ter um grau de segurança, né, para a gente poder saber mesmo que vai dar certo a nossa ligação, a potência da motobomba, a gente acabou acrescentando 10% do valor calculado para a gente poder saber qual seria a potência da motobomba exata. A gente acabou encontrando a potência de motobomba de 30 cavalos, que seria a comercial. No nosso projeto, essa foi a área utilizada de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, onde foi feito todo o dimensionamento de linha lateral, de sucção, linha principal, né, das tubulações e dimensionamento da bomba, da motobomba. Bom, agora tendo todas as medidas, todos os cálculos, todos os resultados, potência da motobomba, tamanho dos tubos, sabendo a área, foi feito um posicionamento no AutoCAD, um layout hidráulico, ou seja, demonstrando onde que é colocado os tubos, tamanho, com a legenda, explicando certinho para a pessoa que pegar e ter noção de como será desenvolvido o projeto. Bom, aqui temos os círculos, que significa os aspersores, que são espaçados a cada 12 metros na linha e 12 metros entre linhas. A linha rosa, ela representa a linha lateral, que são 4 linhas por setores, ou seja, isso aqui é um setor e isso aqui é outro setor, sendo setor 1 e setor 2. Os dois têm as mesmas dimensões, mesmos tamanhos, mesma quantidade de canos.
A linha vermelha é representada pela linha de derivação, ou seja, temos duas linhas de derivação para cada setor, uma para cada setor. E temos a linha verde, que representa a linha principal, que vai desde a motobomba até as linhas de derivação. E aqui embaixo temos a linha sucção, que é representada na cor azul. E aqui entre a linha principal e a linha de sucção temos o conjunto motobomba, que seria a casa de máquina, onde será posicionada a motobomba, as tubulações, todo o sistema ali, né? Na linha de derivação foi utilizado uma válvula borboleta em cada uma para fazer o selecionamento dos setores, ou seja, irrigar um setor de cada vez, devido à vazão disponível utilizada. Também no projeto é destacado todas as medidas entre o espaçamento, entre os aspersores, a medida dos canos, a medida da área, também foi descrito o declive do terreno. E aqui por baixo, aqui nessa linha azul claro, é onde passa o curso d'água, ou seja, o rio de onde será bombeada a água para todo o sistema hidráulico. Aqui já possuímos o layout de molhamento, ou seja, é a área onde será irrigada pelos aspersores. A área onde será obtida a melhor lâmina d'água, a lâmina d'água correta, é onde obtém a junção entre 4 aspersores, ou seja, essa área aqui do interior. De cada 4 aspersores, teremos a lâmina d'água correta para a cultura. Ou seja, aqui dentro será irrigado corretamente. Ao redor não será a quantidade desejada, mas irá molhar de qualquer forma e irá sustentar a cultura. Então, agora tendo todo o sistema já implantado, deve ser feito um manejo de irrigação correto. Assim, a gente adotou um regime hídrico de 4 dias, ou seja, a cada 4 dias será feita a irrigação. E em cada fase da cultura tem um determinado tempo de molhamento e a quantidade a ser irrigada em milímetros. Na fase vegetativa, a lâmina bruta a ser alcançada é de 7,68 milímetros. E com o nosso aspersor selecionado, o tempo a ser irrigado é de 31 minutos para alcançar essa quantia. No período de floração, a lâmina bruta a ser alcançada é de 15,36 milímetros. E o tempo que ela deve ser irrigada é de 61 minutos. No período da frutificação, deve ser alcançada uma lâmina bruta de 21,12 milímetros e deve ser irrigado por 84 minutos para alcançar essa lâmina bruta. Já na senescência não é necessária a irrigação, porque é um determinado trato ali para preparação para a colheita, então a cultura ali não pode estar molhada. Então, essa foi a nossa tabela de custos de todos os equipamentos utilizados, curvas, tubos, conjunto motobomba e demais utilizados, totalizando no final um valor de R$ 46.432,40. Bom, depois de a gente ter feito todo esse projeto, todo esse trabalho que a gente fez, a gente tem que saber qual é o real objetivo da irrigação. Ou seja, o objetivo da irrigação é fornecer uma quantidade adequada de água para as plantas, de maneira que, juntamente com as demais práticas culturais, como adubação, mecanização, controle de pragas, doenças e entre outras, contribui de forma efetiva para o aumento da produtividade das nossas culturas e assim obter um rendimento maior em pouco tempo. Sendo assim, então a irrigação é um investimento a longo prazo, ou seja, a um longo prazo você vai ter que começar a obter aquele retorno. Por quê? Porque de início a irrigação é um custo muito alto, mas a sua aumento de produção, se você colocar assim a longo prazo, é um benefício muito bom. Seu retorno vai acabar compensando esse gasto que você teve no início. Então, foi isso aí o nosso projeto. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.